Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Carpigiani, o seu psicólogo do esporte favorito. Hoje eu vou conversar com o Dr. Marcelo Matoso, advogado especialista em games e esportes. Como estamos ainda num quadro pandêmico, infelizmente a nossa entrevista vai ser via Zoom. Então vem comigo porque esse vídeo é exatamente para vocês que assistiram o último e deixaram um comentário tirando dúvida a respeito de aspectos legais para a abertura de uma equipe de esportes. Vem com a gente! Fala pessoal, eu estou aqui hoje com o Dr. Marcelo Matoso, advogado especialista em esporte. Marcelo, antes de mais nada, muito obrigado por essa participação, está sendo um prazer enorme a gente entrar em contato finalmente, apesar de a gente ambos terem participado daquele trabalho da Playmatch, que ficou muito legal, a gente acabou não interagindo diretamente e acho que essa oportunidade está sendo sensacional. Obrigado por aceitar fazer parte aí desse vídeo, que eu tenho certeza que vai instruir muita gente para o mercado de esporte. Ei, tudo bem? Eu que agradeço aí pelo convite. Realmente a Playmatch está fazendo um trabalho muito importante, tentar, orientar o pessoal, né? Legal. Primeira pergunta que surgiu no vídeo anterior, que o pessoal deixou no comentário, foi como que eu tiro isso da cabeça e o que eu faço para ser de fato reconhecido como um time de esporte ou uma empresa de esporte? Obviamente, a gente vai partir do pressuposto, tá? De que toda a questão operacional, business plan, ela já foi estruturada pelos mentores do projeto. Com esse projeto em mente, né? Eu quero criar uma equipe de esporte. Aí você vai ver qual é o jogo que você vai querer atuar, quais são as modalidades que você vai querer atuar, quais são as pessoas que vão participar da sua equipe. Tem staff, tem diretor, tem jogador, tem toda essa questão. O que a gente vai analisar aqui é a parte jurídica, né? Depois de que tudo isso está pensado e estruturado, como é que eu consigo, de uma forma segura, juridicamente falando, estruturar a minha equipe, né? Para a gente não ter nenhum tipo de problema com a legislação, com o fisco, né? Responsabilidade civil, esse tipo de coisa, tá? A gente, primeiramente, precisa ver a questão societária da equipe, tá? Basicamente, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer um contrato social, né? Precisa saber quem são os diretores, né, que vão atuar naquela equipe, quem são os sócios que vão integrar no contrato social, definir o endereço da localidade da equipe, o objeto social que você vai explorar, né? Muitas equipes, ao longo dessa trajetória que o Brasil tem tido de crescimento de esportes, elas tiveram muita dificuldade em estabelecer qual é o objeto social que elas iam ter. Então, é bom dar uma pesquisada, verificar de fato qual é o seu objetivo como equipe, para você acabar não colocando um objeto social que foge muito dessa questão do esporte e você acabar tendo implicações tributárias. E dependendo da modalidade empresarial e do objeto social que você escolhe, você tem diferentes implicações para questões de tributo, para questão de arrecadação, tá? Então, essa parte do objeto social é bem importante. E, além disso, a gente vai definir o capital social, definir quem, dentre os sócios, qual deles vai ser o administrador, ou se mais de um deles vai ser o administrador. O que é o administrador? É o cara que consegue fornecer uma procuração ou tomar alguma decisão pela empresa, né? Assinar um contrato. Então, vai precisar ser definido quem vai ter poder para fazer isso. Podem ser pessoas em conjunto, podem ser pessoas separadas, e aí varia de acordo com a peculiaridade da equipe, de como é que for o caso. Tem pessoas que são menos acessíveis, outras são mais acessíveis, né? Ou então, outros estão preocupados com alguma coisa e estão designadas para outras tarefas, então fica mais fácil definir quem vai ser o administrador. E aí é sempre bom pensar nessa questão de acessibilidade, né? Eventualmente, vocês vão precisar assinar muitos contratos e tomar muitas decisões, então é ideal você ter uma pessoa bem acessível. Depois de formalizado o contrato, aí entra na parte que é um pouco mais dirigencial, né? A gente vai precisar pegar esse contrato, registrar se for uma atividade empresarial, né, que é a maioria das equipes de esporte, vai precisar juntar na junta comercial. Se você acabou montando uma equipe que ela não tem fins lucrativos, ela é só uma equipe mais voltada para questões recreativas, né, e não lucrativas, então ele vai precisar fazer o registro do contrato no registro civil de pessoas jurídicas, que é o CPJ. Se for no caso de uma ONG, por exemplo, segue esse modelo que você falou agora? Então, a questão da ONG é um pouco diferente, porque aí a gente vai precisar se ater às regras da legislação das organizações não governamentais. É um pouquinho diferente, mas aí, pegando a lei, vai ter todos os requisitos que vão precisar ser cumpridos lá, e aí não tem o menor problema quanto a isso, entendeu? Lá vai estar dizendo onde que precisa registrar, o que precisa fazer, qual é a estrutura do corpo.
do contrato. Tá, show. Tá? E aí, depois que a gente fizer o registro do contrato, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar abrir um CNPJ. Para isso, a gente precisa registrar na Receita Federal. Né? Tem toda uma burocracia na Receita, mas geralmente advogados e contadores eles estão aptos a fazer esse trabalho, eles ajudam o pessoal das equipes a fazer isso. Abrindo o CNPJ, a gente pode já ir na prefeitura para, enfim, pegar um alvará de funcionamento da sua sede, fazer a questão da autorização para emissão de nota fiscal. Seria importante também já ir na Secretaria de Fazenda do Estado, fazer uma inscrição estadual. Por que eu preciso ter essa quantidade de novo? Porque, eventualmente, você vai querer monetizar a sua equipe, de alguma forma, com venda de produtos ou serviços. Você pode, sei lá, prestar uma consultoria para outras equipes, de como você estruturar uma equipe de esportes. Então, você vai vender um serviço para isso, vai precisar recolher ISS. Né? Você vai vender uma camisa do seu time, da sua equipe, você vai precisar recolher ICMS, que é um produto. Então, você vai precisar de uma inscrição estadual, você vai precisar de uma inscrição municipal para fazer esse tipo de negociação e sempre estar seguro com o recolhimento de imposto. Né? Senão, você acaba gerando um problema para o futuro, que eventualmente o fisco vai vir, vai te autuar, vai mandar você pagar, e tem multa, tem juros, tem uma série de implicações que é importante você já ter isso acertado, né? Acaba saindo mais caro do que esse investimento inicial, né? Com certeza. A hora que vem certeza. Com multa, com cobrança e realmente... Com certeza. Essa parte da estruturação da equipe, emissão de alvará e toda essa burocracia é uma parte chata e é justamente que é por isso que os advogados acabam orientando o pessoal a como fazer e tudo mais para ficar de uma forma justa. E aí você vai ter um investimento único, né? E você vai estar seguro com relação a isso. Obviamente, durante a sua operação, você vai precisar de um serviço de contabilidade, que eles vão ficar administrando essa questão. E aí, em paralelo com a sua consultoria jurídica, vocês conseguem traçar a melhor estratégia conforme vocês forem adequando o negócio, né, das equipes. Né? Não precisa ser algo engessado ou algo que você precisa fazer de uma vez só, entendeu? Mas é bom você ficar monitorando, mas nesse início é de suma importância uma consultoria, que é justamente para você ficar amarrado na questão da estruturação da empresa. Né? E querendo ou não, é uma empresa. E como toda empresa, ela precisa ter essas questões muito bem amarradas. Não, com certeza. Eu sou suspeito para falar, porque eu sempre defendo que quem deve fazer um contrato social deve ser um advogado. Eu sei que contador também pode fazer isso, mas eu... Sim. Sou suspeito porque eu defendo muito essa atuação para todas as minhas empresas, é sempre um advogado primeiro. Eu entendo a real importância dos contadores. Eles são essenciais para o funcionamento de uma empresa, porque eles entendem diversas peculiaridades que o advogado não entende. Mas essa questão da estrutura societária é sempre importante ter um suporte jurídico, né? Porque, obviamente, pela experiência de vida dos contadores, eles acabaram tendo contato com contratos sociais e tudo mais, mas a experiência jurídica não é à toa que a gente, enfim, fica anos estudando e se especializando para prestar essa assistência tanto para as empresas quanto para os... E aí a gente conseguiu, a gente abriu o CNPJ, a gente fez o contrato social todo bonitinho, já registrou. Qual que é o próximo passo? Para onde a gente vai? Então, tendo a estruturação da empresa societária pronta, é só deixar um outro disclaimer com relação a essa parte societária, que eventualmente podem ter fusões ou aquisições entre as próprias equipes, as equipes se fundem. Então, é interessante a manutenção do jurídico nessa parte, porque ele vai conseguir reestruturar esse contrato de uma forma juridicamente segura para ambas as equipes, né, para se juntarem e tudo mais. Então, ou então também entrada e saída de sócio, ou aumento de capital social, tudo o que acontecer na empresa precisa ser registrado e documentado. E a gente vai ter que fazer uma alteração do contrato social. Então, essa parte societária, ela está sempre... tem que ficar ali no radar do pessoal da administração, sempre que for fazer alguma alteração significante na estrutura da empresa, tá? Mas aí, partindo já do pressuposto que a gente, fechando essa parte societária, uma parte crucial, ao meu ver aqui, pelo menos nas equipes de esporte, é a questão de propriedade intelectual. Claramente, uma das formas de você rentabilizar e você monetizar a sua equipe é através da exploração da sua marca, basicamente. Só que para você explorar economicamente sua marca de uma forma segura, ela precisa estar registrada. Né? Então, depois que você, com a equipe de marketing ou com a equipe comercial, você criou uma logo, um nome, ou qualquer coisa do tipo, primordialmente a gente precisa ir no INPI fazer o registro disso. Tá?
É um procedimento burocrático, tem que pagar uma taxa, a gente faz o pagamento, preenche os formulários que tiver que preencher, junta os documentos comprovando que foram vocês que fizeram a marca, vocês que criaram aquela logo, o nome da empresa, e a gente faz o registro. O processo não é demorado, mas tem uma burocracia mínima de contestação, porque outras pessoas podem contestar a sua marca, da mesma forma que você pode contestar as outras pessoas, mas eventualmente sai o seu número de registro, e aí você vai ter a segurança de que aquela marca é sua e você pode explorar ela comercialmente, né? Obviamente você pode explorar ela comercialmente sem o registro, porém se alguém for lá e registrar, aquela pessoa que registrou que vai ser a proprietária e você acaba perdendo. Além de perder, você não pode mais explorar. Não é nenhuma questão só da propriedade. Você perde a propriedade e você não pode explorar economicamente, que é o grande carro-chefe geralmente das equipes, né? Sua própria marca, sua própria brand, né? Como eles falam. Então, aí tem todas essas questões de registro de domínio e tem outras questões que você pode fazer no registro da marca, mas talvez nesse primeiro momento a mais importante seja essa questão da marca para a gente poder conseguir explorar isso de uma forma segura. E aí, depois, para onde a gente vai? Então, partindo do pressuposto que a gente estruturou a parte societária, estruturou a parte fiscal, né? E fez o registro da marca, um ponto agora que é o coração da empresa, que é um ponto que realmente, na maioria das vezes, dá muito trabalho, são a questão dos contratos, né? São pessoas atuando na empresa e essa empresa se relacionando com outras pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Então, para todas essas relações, a gente vai precisar fazer contrato específico. Vai precisar fazer contrato com os próprios diretores, qual vai ser a forma de regime de contratação deles, se vai ser CLT, vai depender de cada empresa. Você vai precisar fazer a contratação do staff, dos psicólogos, nutricionistas, de toda a equipe. Enfim, se você tiver uma game house, um game office, você vai ter alguém que faz a limpeza. Você vai precisar ter funcionário, secretário, dependendo do tamanho da organização em si. O tamanho da operação, você vai ter contato com essas pessoas. E, eventualmente, você vai precisar fazer contrato com o staff, né? Que, na maioria das vezes, são contratos de trabalho. E aí você tem que preencher todos aqueles requisitos que a lei fala, que é justamente para você ficar amarrado. E aí tem as questões das próprias associações de trabalhadores, que cada cargo, cada associação tem uma peculiaridade, aí você precisa prever isso no contrato de trabalho. Tem umas que dão vale transporte, outras que dão vale alimentação, tem outras que dão 14º salário, isso aí vai variar de cada cargo, e aí você precisa amarrar o contrato da staff de uma forma segura, né? Saindo um pouco da staff e indo para os jogadores em si, essa é uma questão muito delicada. A legislação brasileira, ela ainda está, como posso dizer, nascendo para os esportes, né? A gente já tem uma legislação, ainda que muito antiga, que ela se aplica às relações de trabalho, se aplica às relações desportivas, se aplica às relações civis. Mas a gente sabe que o contrato de um cyberatleta, assim vamos falar, ele acaba mesclando todos esses três instrumentos. Um pouco de trabalho, um pouco de direito esportivo, um pouco de direito civil, que é questão de direito de imagem, esse tipo de coisa. Sim. Então, esse instrumento ele tem que ficar muito bem amarrado, que é para você não ter eventuais problemas futuros, né? E para ambas. E quando eu falo isso, Henrique, não é só para a equipe, tá? Para o próprio jogador. É para ambas as partes ficarem seguras do que está se passando. E aí, dentro daquele termo, você vai colocar todas as cláusulas que vocês entendem em comum acordo como as melhores para aquela relação. Eu acho legal você falar tudo isso, porque aí não é tão simples de 5 amigos se juntam, vamos montar um time e, como são 5 amigos, não precisa de contrato. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Sim, o contrato ele não é para quando está tudo bem, ele é para quando dá problema. E aí, quando dá problema, se você não tem um contrato, fica muito difícil de você argumentar por qualquer uma das partes. Que vai ficar assim, mas eu mandei um WhatsApp para ele me mandou um Telegram, e depois eu mandei um e-mail, e aí fica uma loucura jurídica que os próprios advogados e o juiz, no caso eventual litígio, não conseguem negociar e entender o que de fato foi acordado, quem deve o que para quem, quais eram as obrigações de cada um. Então, o contrato, pessoal, por muitas das vezes, isso que você falou é importante, que muita gente fala assim, não, meu amigo não precisa de contrato, e alguns se sentem até ofendidos quando falam, pô, peraí, tu tá me exigindo um contrato? Na verdade, eu gostaria que os meus amigos me pedissem contrato, porque assim, você tá me poupando um problema futuro, porque a gente já vai resolver aqui agora quais são as obrigações. E cada um vai cumprir com as suas obrigações e tá tudo certo, entendeu? Deixa garantido já. E aí, nesse contrato dos jogadores,
tem todas essas questões de direito de imagem. É sempre importante colocar cláusula de confidencialidade para ele não ficar falando coisa da equipe para fora e tudo mais. Até porque presume-se que a equipe vai ter um PR, né, vai ter relações públicas, que vai dar as declarações, que vai fazer esse tipo de coisa. Então, os jogadores vão precisar falar, eventualmente, quando eles forem solicitados em entrevista, e mesmo assim, mediante autorização da equipe. É bem perigoso jogadores falando em nome da equipe. Eles são especializados em jogar, eles são jogadores, eles têm aquela expertise, mas aquela comunicação com o público é muito mais fácil você sempre fazer por um PR ou uma relação de público. Então é bom você colocar essas cláusulas de confidencialidade, né? Cláusula de antitransferência de um jogador de uma equipe para outra, né? Então é bem importante colocar tudo isso. É um contrato bem complexo, Nick, e é bem perigoso se ele não for feito da melhor forma e pensado da melhor forma, né? Porque eventualmente pode dar muito problema. E aí, saindo um pouco dessa questão dos jogadores, a gente tem os contratos com os patrocinadores, que eventualmente a equipe vai acabar conseguindo patrocínio, e aí a gente vai precisar se debruçar em cima desses contratos aí e verificar o que os patrocinadores esperam da equipe, qual é a contraprestação que eles vão pagar, como é que vai ser a forma qual vai ser a forma de rentabilidade dessa contraprestação, e aí a gente vai ter que pensar em questões tributárias. Então, se a gente vai botar como royalties, se a gente vai botar como prestação de serviço. É aí que entra o planejamento tributário para a gente começar a amarrar isso de uma forma que a gente consiga efetivamente estar seguro juridicamente, recolher os impostos devidos e ficar tranquilo para todo mundo. A gente não deixa de recolher imposto, continua recolhendo imposto, mas faz de uma forma muito mais segura e muito mais enxuta para a equipe. Aí você pode usar esses recursos que a gente conseguir enxugar um eventual planejamento tributário para investir na própria empresa e tudo mais. A lei de incentivo entra nessa parte de patrocinador também? Sim, ela acaba entrando. A lei de incentivo é um ponto muito importante, foi até bom você lembrar, Henrique, porque tem muitas pessoas que ainda não têm ciência de que há incentivos, e tem incentivos por aí, ainda que não sejam aqueles que nós esperávamos, porque basicamente como a gente acaba acompanhando o cenário lá fora, a gente vê de países como a Finlândia, por exemplo, que há 10 anos atrás jogou um caminhão de dinheiro na área de games, hoje eles têm diversos estúdios que fazem diversos jogos. Ou a Coreia, que investiu muito em esportes, às vezes é um expoente. Então, a gente sabe que o nosso incentivo ainda é muito pouco, e eu entendo também por que ele é muito pouco. A gente tem questões prioritárias para pensar aqui no Brasil, educação, saúde ainda é muito deficitária, então eu entendo um pouco do poder público em retrair investimento nesse sentido. Por outro lado, eu também acho que às vezes é um pouco de desconhecimento desse mercado, porque conforme você vai conhecendo esse mercado, você consegue perceber que ele é um mercado extremamente rico para inclusão digital, educação. Dava para tentar mesclar o games e esportes com questão de educação, questão de saúde, questão de inclusão. Sempre dá para fazer, mas acredito eu que eu estou participando de algumas frentes parlamentares, meio que acompanhando, né, para ver como é que elas estão sendo desenvolvidas, e eu estou tendo um feeling de que aos poucos o legislativo e o executivo vão tendo ciência de que esse mundo existe, e aí eles vão criando mais programas de incentivo, e é importante a gente ficar atento, porque para cada programa de incentivo que é criado, tem diversas regras que precisam ser seguidas, observadas, e aí é importante a gente manter isso em mente também, e a assessoria jurídica vai ser essencial, porque tem muita questão técnica que às vezes o pessoal da administração não vai conseguir tocar da melhor forma. Não é pura e simplesmente ir atrás de patrocinador através de uma lei de incentivo sem cumprir essas regras que são essenciais para o andamento, né? Acho que, eu não sei se foge muito, é muito diferente da lei de incentivo ao esporte, que pega a lei Pelé, né? Foge muito dessa regra, ou para esporte eletrônico é a mesma? É porque, na verdade, o esporte eletrônico ele ainda não está regulado, né? Então, geralmente, quando os programas de incentivo aparecem, são programas de incentivo voltados para desenvolvimento de tecnologia ou para o próprio esporte em si, entendeu? Não para os esportes eletrônicos, né? Ou então voltados para games, aí você acaba conseguindo encaixar um pouco de esporte ali, mas justamente por essa falta de regulamentação nossa com relação aos esportes, né? E faz sentido, porque é um negócio que está nascendo agora que está começando a se debater sobre isso, né? Os próprios países um pouco mais avançados, recentemente que eles começaram a regulamentar esse tipo de coisa, Coreia, China, Estados Unidos. A gente entende que ainda a gente tem um longo caminho para trilhar com relação à parte legislativa, mas eu já vejo que o debate está florescendo, as pessoas estão falando mais. E aí, voltando nessa questão do incentivo,
é muito importante você sempre analisar o edital daquele incentivo, porque ali vão estar as regras dizendo o que você pode, o que você não pode e quais são os requisitos que você precisa cumprir, entendeu? E vamos para aquela cerejinha do bolo, que é um assunto que está em alta agora. O que vem na sequência que a gente precisa tomar muito cuidado ou passar a tomar muito cuidado? Então, essa é uma questão bastante importante, né? Acabou de entrar em vigência, que é a LGPD. Para quem não sabe, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, Marcelo, só uma dica, hein? Para quem não sabe, corre aqui no canal da Menina Executiva, que tem um vídeo exatamente sobre isso. Exatamente. Sobre LGPD. A LGPD é uma questão social. Nossos dados, hoje em dia, eles são utilizados, eles estão por aí, qualquer um mete a mão, qualquer um usa. Então, a LGPD, ela vem numa corrente ao longo da sociedade se estruturando e, finalmente, a gente conseguiu sintetizá-la numa lei. Obviamente, a gente pegou muita referência da Europa e trouxe para cá. Mas, basicamente, ela visa proteger os nossos dados. E quando eu falo os dados, é dados de todo mundo, toda a sociedade. E aí, como que a equipe de esportes entra nisso? Bom, vamos começar de dentro, né? O próprio staff, você está lidando com os dados dessas pessoas. CPF é um dado, nome é um dado, endereço é um dado. Então, você está lidando com os dados dos seus próprios trabalhadores. Então, você precisa ter uma atenção com relação a isso. Você precisa elaborar documentos de mapeamento desses dados, né? E aí você está lidando com os dados dos próprios jogadores. E aí, na maioria das vezes, são jogadores que são menores de idade. E a gente está falando de dados sensíveis. E aí é um outro patamar de segurança que você precisa ter para resguardar esses dados. Então, eu sei que é uma questão muito técnica e muito chata, mas é só para a gente colocar no radar que é uma questão muito importante. Até porque você vai lidar com dados dos próprios patrocinadores e dos próprios fornecedores e de todo o universo que está em volta da sua equipe e que são dados importantes e que tem que, de fato, dar uma atenção para esse tipo de segurança. Então, tudo que a gente falou até agora, pessoal, é justamente para a gente ter um arcabouço de documentos jurídicos que vão nos resguardar numa eventual demanda. E aí, o que eu estou querendo falar com isso? Num processo. Alguém pode eventualmente processar a equipe, o próprio jogador, um próprio membro do staff ou um torcedor, alguma outra relação jurídica que você tem. Pode acabar processando. E se você tiver uma consultoria jurídica sólida, você vai ter um respaldo para justamente acabar não incorrendo num passivo, né? Seja ele trabalhista, seja ele civil, seja ele tributário. Se você não recolher o imposto da forma que você deveria recolher, o fisco pode te autuar administrativamente e se você não pagar administrativamente, ele vai atrás de você na justiça, ele vai entrar com uma execução fiscal. Se você tiver resguardado com seus documentos, você consegue se defender em juízo, você consegue falar para o juiz, seu juiz aqui, eu contratei com ele dessa forma, eu cumpri o contrato, aqui. Então, é importante tudo isso que a gente falou até agora, num eventual litígio. E aí você evita passivo, né? Você consegue traçar uma melhor estratégia para sua empresa quando você tem um passivo muito baixo. Você consegue reinvestir os recursos, é muito mais fácil de você ter uma operação mais fluida, né? Mais segura juridicamente falando. Gente, muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela disponibilidade, por esse monte de informação essencial. Eu sou um admirador do trabalho dos advogados que atuam com empresa, sempre em contrato, estou sempre em contato também, até para conteúdo, troca de conteúdo, e conhecer o Marcelo, que é especializado em esporte eletrônico, para mim já foi um presente. Super obrigado pela participação. Eu que agradeço, Henrique. Obrigado aí pelo bate-papo, foi super tranquilo. E é isso, vamos falando por aí. Demorou. Valeu, pessoal. Fala, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa entrevista. Então não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Em especial, queria saber se a Dama TV, o Germano e o Jonathan Stringari Gomes curtiram esse vídeo, porque esse vídeo foi especialmente para vocês. Valeu, até a próxima!